quando na fase adulta, jovens tomam decisões erradas, diferentes daquelas que foram ensinadas. Mas o nosso objetivo aqui na igreja é ajudar para que todas elas possam desenvolver caráter puro, saudável nos caminhos do Senhor. Quando elas crescerem, elas possam ser verdadeiramente bons filhos, bons cidadãos e boas crianças no caminho do Senhor, principalmente no caminho do Senhor, porque nós estamos preparando essas crianças para morar no céu. E jamais nós queremos que elas se percam, não é verdade? E quando a gente fala em alguns assuntos, infelizmente tudo está gira em volta do dinheiro, muitas coisas. E sinceramente, o conselho que eu dou para vocês, quando vocês tiverem que gastar com seu filho para uma coisa boa, gaste. Porque quando você está gastando por uma coisa boa, você está investindo no seu filho. É um investimento. Comece a gastar com coisas boas agora, para que quando eles crescerem, vocês não venham gastar com coisas ruins. Então, invista nos seus filhos, porque é a responsabilidade que vocês têm sobre todos eles. A grande responsabilidade daqui para o futuro, os seus filhos serão adultos e o que eles serão? Essa é a pergunta que vocês têm que fazer sempre. E nós devemos educá-los. Vamos abrir a nossa Bíblia para início aqui do nosso sermão, em 2 Reis 5, de 1 a 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saindo tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela: sua senhora, tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã e disse ao rei, ao seu senhor. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 leprosos, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Certa vez, conta-nos uma história de um velhinho que tinha um sítio. O Senhor, ele tinha um sítio e ele tinha um desejo muito grande de ser rico. E em alguma ocasião chegou um idoso e deu a seguinte orientação para esse homem: vendo o seu sítio, vai àquela terra que eu te indicarei, porque lá existem muitos diamantes, e você, conseguindo alguns diamantes, você vai ser uma pessoa muito rica. E aquele homem, aquele dono do sítio, pegou aquelas propriedades que ele tinha, vendeu tudo. Pegou a sua família, colocou na casa de vizinhos e vendeu a sua propriedade, pegou ali todo aquele dinheiro e foi em busca de diamantes. Chegando na terra de 2 diamantes, ele gastou todo o seu dinheiro em busca de encontrar diamantes, mas ele, no final da história, ele gastou todo o seu dinheiro e não conseguiu encontrar nenhuma pedra, uma pedra sequer de diamante ele não conseguiu encontrar. Bom, quando ele voltou para a sua terra, onde ele havia vendido o seu sítio,
ele encontrou ali um homem que havia comprado as suas propriedades, e aquele homem, chegando, né, ele encontrou um diamante, né, em cima da mesa daquele homem que havia comprado o seu sítio, e ele encontrou uma pedra de diamante ali. E então esse homem perguntou: mas como que você conseguiu encontrar essa pedra? Aonde? Aí aquele que havia comprado o sítio falou para ele que aquela pedra de diamante ele tinha encontrado no próprio sítio, na própria fazenda que aquele homem vendeu para a indústria de diamante. Havia ali um diamante, uma pedra de diamante, e ele não percebeu. Sabe, queridos, aí perto de você também tem diamantes. Muitos diamantes, pedras preciosas, pedras que Deus fez para que nós possamos dar valor. E às vezes nós não percebemos. E eu estou me referindo às crianças. E as criancinhas, meus queridos, são diamantes, são joias preciosas de muito valor. E nós ficamos muito tristes quando nós vemos nos noticiários aí pela televisão as coisas horríveis que têm acontecido com as crianças, coisas tristes, e nós ficamos também tristes por essas situações. E esse diamante e essas joias preciosas devem ser cuidadas. É nossa, pertence a nós. E nós devemos cuidar dessas joias preciosas que Deus fez. Esses aventureiros, queridos, são aventureiros da esperança. Essas crianças deverão levar esperança para todas as pessoas. Quando uma criança prega, ela comove muitas vezes mais do que um adulto, né? Muitas vezes as crianças são sinceras, e quando elas falam com sinceridade de coração. E é por isso que nós devemos cuidar bem dessas crianças, desses aventureiros, amigos da esperança. Então essa história ilustra um pouco dessa situação. Nós nos tornamos amigos da esperança quando somos fiéis a Deus, mesmo em meio às adversidades e circunstâncias da vida. Até nos momentos ruins nós devemos ser amigos da esperança, sabia? E aqui, nos textos da Bíblia que nós acabamos de ler, nós vemos aqui uma história da menina que ela foi levada como escrava, né, para a Síria, né? E naquela ocasião o rei Ben-Hadad, rei da Síria, derrotou o exército de Israel, e ali eles pegaram e levaram para lá muitos povos de Israel como escravos, e um desses escravos era uma menininha, uma criança. Imagine você, uma criança sendo escrava. Hoje em dia nós temos a lei que defende a criança e o adolescente, né? Não é verdade? Mas naquela época não existia isso. E era uma criancinha tão novinha, aquela criança, ela tinha que ser serva, né? Estava ali servindo como serva daquele rei, da esposa do rei. Mas era uma situação difícil. Mas mesmo assim, ser amigo da esperança, ser aventureiro da esperança, quer dizer que nós devemos ser fiéis a Deus em todos os momentos, até em situações em que nós poderíamos reclamar e desistir e deixar de seguir os caminhos do Senhor. Mas nós devemos ser fiéis amigos da esperança em todos os momentos. E foi o que aconteceu com essa menina. Essa menina, ela era escrava, ela saiu de perto da sua família. Eles tiraram ela de perto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua terra, da sua casa, dos seus parentes, enfim. E eles levaram essa menina como escrava. Mas essa menina era a menina serva do Senhor. E às vezes nós ficamos perguntando, esta não era uma das situações melhores que aquela criança poderia viver?
mas era uma criança que tinha fé, uma criança que tinha temor em Deus. Mas eu fico me perguntando, como que aquela criança tinha, como que ela desenvolveu aquela fé, aquele testemunho? Como? Dela mesma, dela sozinha? Olha, a Bíblia não fala o nome dessa criança, dessa menina. A Bíblia aqui não fala o nome do pai dessa menina, não fala o nome da mãe dessa menina, dos parentes. Enfim, a Bíblia não fala. Mas quando nós estudamos esse tema, esse texto, nós conseguimos, através da mensagem, detectar que se uma criança ela tinha tanta fé e disposição para testemunhar a respeito de um Deus vivo e poderoso, a gente pode ver que alguma coisa tem por trás disso tudo. E eu posso ver que o que tinha por trás dessa criança, no início da sua vida, era o seu pai e sua mãe. O seu pai e sua mãe eram servos de Deus, do Deus Altíssimo. E o seu pai e sua mãe criaram aquela menina nos caminhos do Senhor, ensinando aquilo que era certo para que aquela criança viesse seguir. E aqueles pais desenvolveram um caráter de personalidade naquela criança. E aquela criança tinha um caráter formado. E ela estava lá sendo uma escrava naquele país, e ela estava longe do seu pai, estava longe da sua mãe. Ela poderia se desviar, ela poderia fazer outras coisas que não pertencem ao Senhor, não é verdade? Então, o que acontece? A sua personalidade, o seu caráter já havia sido formado pelos pais, pelos seus pais, né? Já havia sido formado, e ela estava lá numa situação difícil, mas ela estava lá à disposição para testemunhar em favor de Deus, em favor do nosso Senhor. A história aqui ilustra aqui Naamã. Naamã era general do rei da Síria, um homem de influência, um homem poderoso. Não era qualquer um que chegava a ser um general. E Naamã agora começa a ter um grande problema na vida dele. Ele contrai uma doença chamada lepra. Vocês conhecem essa doença chamada lepra? Hoje, nos nossos dias, é conhecido como hanseníase. Mas hoje tem cura com tratamento, assim, naquela época não tinha. E começava assim com uma manchinha, coisas aparentemente que não teria nenhum problema nenhum. E durava anos, né, para a doença se desenvolver, e foi surgindo aquelas manchinhas no corpo do general Naamã e tal, e durante os anos, o tempo foi passando, foi aparecendo mais, e chegava um momento em que as feridas já começavam a aparecer e as coisas já começavam a ficar não muito legais na situação de alguém que tinha essa enfermidade da lepra. E nós conhecemos, de acordo com a Bíblia, naquela ocasião, as pessoas que tinham lepras, elas eram tidas como imundas, elas não podiam encostar, se aproximar de ninguém, e quando alguém se aproximava, elas eram obrigadas a gritar: imundo, imundo, porque aí as pessoas não poderiam, né, se aproximar delas. Era uma situação difícil para qualquer pessoa, independentemente de quem seja ela, mas para o general do exército da Síria também era pior, né? Era uma situação difícil para ele. Mas você sabe o que aconteceu com o rei, com Naamã? Eu não sei, de repente Naamã nem tinha mais esperança, né? Na verdade, realmente ele não tinha, porque não havia cura. Hoje, se alguém com essa enfermidade pode ter esperança, porque existem tratamentos, não é verdade? Mas naquela época não existia, então Naamã não tinha mais esperança. De repente ele já estava assim, se preparando para qualquer momento, em determinado tempo, morrer, né?
porque ele já não tinha mais esperança, e a doença que a princípio estava, começou com uma coisa assim que não poderia trazer muitos problemas para ele, mas aí chegou um momento que as coisas foram ficando pior. E ele não tinha esperança. Mas um dia, uma criança, serva